Boa noite. Olá, boa noite. Cresce a pressão para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, assuma a presidência da República. Caciques do PSDB trocam farpas sobre a possibilidade de deixar o governo. Na Alemanha, na reunião do G20, Temer diz confiar na lealdade de Maia e afirma que o Brasil não tem crise econômica. Em meio à suspeita de esvaziamento por iniciativa do governo, Operação Lava Jato recupera mais de R$1 bilhão no intervalo de 10 dias. E a oposição protocola ação popular contra fim do grupo exclusivo da Lava Jato em Curitiba. IBGE registra deflação em junho pela primeira vez em 11 anos. A queda foi influenciada pelos alimentos. No Vaticano, um escândalo. Polícia descobre festa com sexo e drogas no apartamento de um dos secretários e um importante conselheiro do Papa Francisco. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem mora longe e depende do transporte público espera ansioso pela conclusão das obras do metrô. Na zona sul da cidade, 3 novas estações vão ser entregues no mês que vem. Já na zona norte, a paralisação das obras da linha laranja é motivo de frustração. O batom não pode faltar para Ariane, de 19 anos, começar o dia. Ela mora na freguesia do Ó, na Zona Norte, e atravessa cerca de 17 quilômetros para trabalhar no Itaim Bibi, na Zona Oeste. Por volta das 8 da manhã, a recepcionista já está no ponto, esperando o primeiro de 2 ônibus. Pego o Terminal Pinheiros, desço na Cardeal, pego o Itaim Bibi. Não, eu não gosto. 2 horas é muita coisa. Ela mora a menos de 1 quilômetro do local onde está sendo construída a futura estação Freguesia do Ó da linha 6 laranja do metrô. Uma parceria público-privada com investimento previsto de 7 bilhões e 800 milhões de reais. 15 estações vão ligar os bairros de Brasilândia, na Zona Norte, e São Joaquim, na região central. As obras começaram em 2015 e há 10 meses estão paradas. A promessa é que os quase 16 quilômetros de extensão sejam entregues em novembro de 2021. A expectativa é atender 633 mil passageiros. Para quem espera o metrô perto de casa, a sensação é de que os próximos 4 anos vão ser bem longos. Se o metrô já estivesse funcionando aqui perto da sua casa, você já imaginou quanto tempo você poderia economizar? Nossa, seria muito mais fácil. Acho que 1 hora seria o limite. Aqui na Zona Sul, parte da linha 5 Lilás deve entrar em funcionamento no mês que vem. Todas as 17 estações, num trecho de 20 quilômetros, deveriam ter sido entregues em 2015. Mas hoje, apenas 7 estão funcionando. Agora, em agosto, devem ser mais 3. Com investimento de 9 bilhões de reais, a linha 5 Lilás vai ligar o Capão Redondo à Chácara Clabim. As estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn estão previstas para agosto. As 3 estão na Avenida Santo Amaro, importante corredor de ligação na Zona Sul. Tapumes cercam as estações Alto da Boa Vista e Borba Gato, enquanto os operários trabalham nas obras. Essa região aqui tem muito trânsito, né? Você consegue ver que é muito caótica, então, sem dúvida, o metrô ajudaria bastante. A futura estação Brooklyn está com 98% das obras concluídas. A gente passa aqui todo dia, fica olhando, ver se mudou alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Pelo que você está vendo, agora vai? Eu não quero criar expectativa, mas acho que vai, né? Espero. O governo do estado promete entregar até o fim deste ano o trecho entre as estações Eucaliptos e Chácara Clabim. Já a estação Campo Belo só deve ficar pronta em 2018. Ao todo, o trecho deve atender 800 mil pessoas. O ambulante Daniel trabalha na região há 14 anos. Ele espera melhorar as vendas por causa do aumento do movimento da chegada do metrô. Vamos esperar ter esperança, né, que consiga, que venha logo esse metrô aí para nós ganhar mais um dinheiro. Em meio à suspeita de esvaziamento por iniciativa do governo, Operação Lava Jato recupera mais de R$1 bilhão em um intervalo de 10 dias. O dinheiro foi devolvido por grandes empresas que fizeram acordo. A quantia foi depositada em juízo em favor dos cofres públicos entre 26 de junho e 6 de julho. São 736 milhões e meio de reais da Braskem, que pertence ao grupo Odebrecht, de um total de 3 bilhões que a empresa deve restituir em 6 anos. A Andrade Gutierrez devolveu 94 milhões, segunda parcela de um total de R$1 bilhão. E 73 milhões vieram de Marcelo Odebrecht.
O valor corresponde a 70% dos rendimentos que ele teve em 10 anos. Até agora, a Lava Jato firmou acordo de leniência com 10 empresas e de colaboração premiada com 159 pessoas físicas, todos homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Para o Ministério Público, foi a eficiência do Instituto da Delação que possibilitou recuperar tanto dinheiro em tão pouco tempo. Quase R$1 bilhão em 10 dias. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal respaldou os acordos fechados pela Lava Jato. Mas no Congresso Nacional existem projetos que vão na direção oposta e que podem dificultar a investigação. Lembrou hoje um dos procuradores da Força Tarefa que se queixa dos ataques à operação. O último golpe foi ontem, quando foi dissolvido o grupo de delegados da Polícia Federal que atuavam exclusivamente nos inquéritos da Lava Jato e que passam a trabalhar também em outra delegacia. Já a Polícia Federal garantiu que a medida visa priorizar ainda mais as investigações de maior potencial de dano ao erário, uma vez que permite o aumento do efetivo especializado no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Em nota, o Ministério Público rebateu. Diz que as mudanças ameaçam sim a eficiência da operação. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, protocolou nesta tarde uma ação popular que pede a suspensão da medida que dissolve o grupo de delegados que atuavam exclusivamente na Lava Jato. Ele pede para que o Ministério Público apresente primeiro estudos sobre os impactos na mudança na operação. Para o senador, a medida foi articulada pelo governo Temer, que é investigado pela Lava Jato com intenção de barrar a operação. O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje como testemunha da senadora Gleisi Hoffmann e do ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo no âmbito da Operação Lava Jato. O casal responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula chegou ao prédio da Justiça Federal em São Paulo por volta das 9h30 da manhã e não falou com os jornalistas. O depoimento durou cerca de 30 minutos. Lula foi ouvido por um juiz auxiliar do ministro Luiz Edson Fachin, como testemunha de defesa da senadora Gleisi Hoffmann, do PT. Gleisi Hoffmann se tornou ré na Lava Jato em setembro do ano passado. Ela e o marido, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, respondem por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O casal é acusado pela Procuradoria-Geral da República por ter solicitado e recebido R$1 milhão do esquema de corrupção da Petrobras. O dinheiro ilegal teria sido usado na campanha da petista ao Senado em 2010. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o repasse foi feito em 4 parcelas de R$250 mil por meio de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef. O dinheiro ilícito teria sido liberado pelo ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, que tinha o objetivo de obter o apoio político de Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo para se manter no cargo. Em seu depoimento, Lula negou interferência do casal na permanência do ex-diretor da Petrobras no cargo. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, se manifestou pelo Twitter e afirmou que o ex-presidente voltou a explicar como funcionavam as nomeações de diretores na estatal. Gleisi também nega a acusação. Esta semana ela foi eleita para a presidência do Partido dos Trabalhadores e é a primeira mulher a ocupar o cargo no PT. Paulo Bernardo, que chegou a ser preso pela Polícia Federal por causa das suspeitas, diz estar confiante no julgamento do processo. Ao todo, a defesa de Gleisi Hoffmann apresentou ao STF uma lista com 15 testemunhas que gostaria que fossem ouvidas na ação penal. Cresce a pressão em Brasília para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, assuma a presidência da República. Divididos, os caciques do PSDB trocam farpas sobre a possibilidade de deixar o governo. Rodrigo Maia é o primeiro na linha sucessória. Se a Câmara dos Deputados aceitar a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Temer e ele se tornar réu no Supremo, o deputado do DEM é quem assume interinamente a presidência da República.
Nos bastidores, o nome dele é apontado como o favorito numa eventual eleição indireta. Desde o agravamento da crise política, depois da delação da JBS Friboi, Maia teria intensificado encontros com agentes econômicos e deputados, tanto da base do governo quanto da oposição, uma clara sinalização, caso venha assumir o comando do país, de que estaria preparado para a função. Com 5 mandatos de deputado, o único cargo no executivo foi o de secretário na Prefeitura do Rio de Janeiro. Nas conversas, Rodrigo Maia sinaliza que vai manter a agenda de reformas e a equipe econômica de Temer, com Henrique Meirelles à frente da Fazenda. Oficialmente, Maia é aliado de Michel Temer e nega as articulações em curso. Em Buenos Aires, onde está em viagem oficial, disse que é leal ao presidente e que aprendeu isso em casa. Mais cedo, no Twitter, publicou mensagem na qual diz que o momento no país pede cautela e prudência e reitera a defesa pelo andamento das reformas. Na Lava Jato, Rodrigo Maia foi citado nas delações da Odebrecht. Aliados de Temer, que monitoram os passos do deputado, dizem que ele pode ser o próximo na mira do Ministério Público Federal. Num dos inquéritos, ele é acusado de receber propina da empreiteira. Sobre ele também recai a suspeita de alimentar suas campanhas com dinheiro de Caixa 2. Maia nega todas as acusações. A torcida para que Rodrigo Maia ocupe o Palácio do Planalto vem crescendo a cada dia. O presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, disse que o país caminha para a ingovernabilidade, numa clara crítica ao governo Temer. O senador também declarou que o deputado tem condições de unir os partidos e que pode dar estabilidade para o país. Para aumentar ainda mais a crise, o vice-presidente do Senado, o tucano Cássio Cunha Lima, afirmou que as vozes que defendem o desembarque do PSDB do governo são cada vez mais fortes. As declarações dos 2 caciques tucanos criaram um racha no PSDB. No Twitter, o ministro das Relações Exteriores, fiel aliado de Temer, o tucano Aloysio Nunes, fez duras críticas aos colegas. Sem citar nomes, o chanceler disse que, considerando a situação do país, não poderia haver ocasião mais inoportuna para os ataques de dirigentes do PSDB ao presidente da República. Nunes disse ainda que nem Lula e Dilma tiveram esse tipo de tratamento por parte do PSDB quando eram presidentes. No governo Temer, o PSDB tem 4 ministérios. Além de Nunes, estão na esplanada Antônio Embaçaí, na Secretaria de Governo, Bruno Araújo, nas cidades, e Luiz Linda Valois, na pasta de Direitos Humanos. Já no PT, oficialmente, o nome de Maia é visto com reservas. A presidente da legenda, a senadora Gleisi Hoffmann, disse que colocar Maia no Planalto seria trocar 6 por meia dúzia. A rejeição ao nome do deputado do Rio estaria ligado ao comprometimento dele com o impeachment de Dilma Rousseff. O Comando Nacional do PSDB marcou uma reunião de emergência para segunda-feira em São Paulo. O objetivo é discutir o desembarque do partido do governo Michel Temer. Segundo informações do jornalista Gerson Camarote, do site G1, é grande a chance dos tucanos decidirem por deixar a base de apoio de Temer após a votação da reforma trabalhista no Senado, marcado para terça-feira. A reunião dos tucanos foi agendada após declarações do presidente interino da sigla, senador Tasso Gereissati, que sinalizou apoio a um eventual governo de Rodrigo Maia do DEM, no caso de Temer não reunir os votos necessários para barrar o processo contra ele no plenário da Câmara. Reportagem publicada na revista Veja desta semana traz que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, condenado a mais de 15 anos de prisão na Lava Jato, deve envolver Rodrigo Maia na delação que pretende firmar com o Ministério Público Federal. Segundo a revista, Eduardo Cunha prepara uma delação que vai entregar tanto a cabeça de Michel Temer quanto a de Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados e cotado para suceder o PMDBista, caso Temer não consiga barrar a denúncia na Câmara. A publicação diz que Cunha pretende dizer aos procuradores que Rodrigo Maia era intermediário de interesses empresariais na máquina pública e destinatário de recursos de origem ilícita. Na semana passada, o próprio Cunha, da cadeia no Paraná, fez questão de mandar o recado para o ex-colega por meio de um interlocutor que foi visitar o condenado na Lava Jato na prisão
segundo a revista Veja. Rodrigo Maia também é citado nas planilhas da empreiteira Odebrecht como destinatário de R$600 mil a título de Caixa 2 e também de compensação pela tramitação de uma medida provisória na casa. Maia aparece na movimentação financeira da Odebrecht sob o apelido de Botafogo. Ele nega qualquer irregularidade. É o próprio Maia quem vai definir os ritos e datas de votação da denúncia por corrupção passiva contra o presidente na Câmara dos Deputados, a partir do pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Ao chegar na Alemanha para a reunião do G20, o presidente Michel Temer afirmou que não existe crise econômica no Brasil. Temer deu a declaração à imprensa pouco antes de entrar no hotel em Hamburgo, onde está hospedado. Presidente, como é que o senhor avalia a posição do Brasil no G20, depois de um tempo de crise econômica e política? Muito boa, sabe que crise econômica e política nos Estados Unidos, crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não, pode levantar os dados que você verá que nós estamos crescendo em emprego, estamos crescendo em indústria, estamos crescendo no agronegócio. Lá não existe crise econômica. Crise política atrapalha, presidente? Não. No encontro do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Temer não mencionou a crise política e disse que a economia brasileira se recupera. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Diante de nossos problemas, escolhemos o caminho mais responsável, que construímos em constante interlocução com o Congresso Nacional e com o conjunto da sociedade. Em seguida, o presidente participou da cerimônia oficial dos chefes de Estado dos países que compõem o G20. Ele foi recepcionado pela chanceler alemã Angela Merkel, anfitriã da reunião. Depois do encontro, Temer publicou no Twitter um vídeo em que fala sobre o que discursou, mas comete gafe ao dizer que o governo tem feito voltar o desemprego. Eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego e combatendo a recessão. Um protesto organizado por manifestantes contrários ao G20 impediu Temer de voltar para o hotel depois das reuniões do dia. O presidente teve que se deslocar diretamente para a apresentação da Filarmônica de Hamburgo. Ao sair do evento, ele falou com a imprensa e comentou sobre uma possível saída do PSDB do governo, da delação do ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, e da prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, um dos principais articuladores políticos do governo. Zero de preocupação. O PSDB tem 4 ministérios. Os ministros todos estão muito tranquilos, exercendo as suas funções. Ainda agora me ligaram todos, né? Um pouco, digamos assim, dando explicações, dizendo que esta fala do senador Tasso, né? Foi ele quem falou, não é? O senador Tasso não condiz com aquilo que pensa a maioria do PSDB. Né? Acho que não há esse problema. O senhor acredita na lealdade do deputado Rodrigo Maia? Acredito plenamente. Ele só me dá provas de lealdade o tempo todo. Como o senhor viu a prisão do Gedel Vieira? Deixá-lo explicar, né? Presidente, quão ruim pode ser para o senhor e para o governo a delação de Eduardo Cunha? Zero. Nessa semana, Temer chegou a desistir da viagem à Alemanha por causa da crise política, mas acabou mudando de ideia e embarcou ontem. Amanhã, o presidente ainda deve participar de encontros e a volta dele ao Brasil está prevista para a tarde. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao perceber a intensificação dos movimentos de Rodrigo Maia, Michel Temer passou a desconfiar horrores do seu aliado. No momento, os dois dançam o balé da enganação. O presidente da República diz confiar plenamente na lealdade do deputado. E o presidente da Câmara, primeiro na linha sucessória, chama de especulação o noticiário sobre os acertos que já fez com o PSDB para consolidar sua condição de pretendente ao trono. Não para uma substituição temporária de 6 meses, caso Temer vire réu no Supremo Tribunal Federal, mas para uma transição completa, até 2018. Ao permitir que sua língua fizesse um striptease diante do gravador de um delator, Temer ateou fogo às próprias vestes.
perdeu a autoridade para falar em conspiração. Rodrigo Maia teve um bom professor. Quando Dilma entrou em processo de autocombustão, Temer também tomou distância. A semana termina com o condomínio governista em chamas. A dúvida é saber quanto tempo o país resiste a mais esse incêndio. Se na segunda-feira você acordar, olhar em volta e só enxergar cinzas, é porque estamos mal. Boa noite. Em depoimento à Polícia Federal, o dono da JBS Friboi, Joesley Batista, afirmou que o ex-ministro Gedel Vieira Lima o avisou de que o presidente Michel Temer utilizava uma sala antigrampo preparada no Palácio do Jaburu para tratar de assuntos mais sensíveis. Joesley também disse à polícia que optou por usar um gravador emborrachado por acreditar que o aparelho funcionaria em um ambiente com um bloqueador de sinal eletromagnético e que passaria despercebido por detectores de metal. Matéria da revista Época traz uma decisão da 12ª Vara Federal do Distrito Federal que paralisou a investigação contra Lula e Dilma Rousseff sobre o repasse de 80 milhões de dólares do grupo JF para os ex-presidentes. Segundo a interpretação do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, a investigação aberta na Procuradoria da República em Brasília tem conexão com a Operação Bullish. Os próprios delatores admitiram que o pagamento de propina a políticos estava relacionado à obtenção de benefícios junto ao BNDES, tal qual é apurado na Bullish. Jornais europeus anunciam que a polícia descobriu no Vaticano uma festa com sexo e drogas no apartamento de um dos secretários de um importante conselheiro do Papa Francisco. O caso teria acontecido no mês passado, mas só agora foi divulgado pela imprensa internacional, como o jornal britânico The Times e o português Diário de Notícias. Segundo a polícia, a festa era no apartamento do secretário do cardeal Francesco Coco Palmério, um dos nomes mais fortes da congregação para a doutrina da fé. E só foi descoberta porque vizinhos reclamaram. A congregação, entre outras atribuições, lida com os escândalos de abuso sexual de menores por integrantes da igreja. Há poucos dias, na Austrália, o cardeal George Pell, o terceiro homem na hierarquia do Vaticano, foi acusado de pedofilia. Pell negou as acusações e pediu licença para preparar sua defesa. A semana vai terminando com temperaturas amenas e sem chuva em todo o estado de São Paulo. E o que todo mundo quer saber é se o tempo continua firme no fim de semana. Vamos ver com Mariana Armentano. Com a massa de ar seco em atuação, a previsão ainda é de sol entre nuvens em todas as regiões paulistas, inclusive aqui na capital. Mas para a próxima semana teremos algumas mudanças. Nessa madrugada, a mínima prevista é de 13 graus e a máxima amanhã à tarde de 22, com bastante sol por aqui. No domingo, a máxima se mantém na mesma marca dos 22 graus, ainda com tempo firme, mas para começar a semana, a máxima vai ficar em torno dos 21 graus na segunda-feira, com chuvas a partir da tarde. O Brasil teve em junho a primeira deflação em 11 anos. Segundo o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo recuou 0,23% no mês passado, puxado pela queda nos preços de energia elétrica, alimentos e combustíveis. Este é o IPCA mais baixo desde agosto de 1998. O alívio nos preços na economia em junho é reflexo da recessão, que fez com que o consumo dos brasileiros diminuísse, além de fatores sazonais que fazem o mês ter taxas historicamente mais baixas. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação caiu abaixo de zero em junho. Isso quer dizer que, na média, as coisas e os serviços que nós mais compramos ficaram mais baratos de maio para junho. Bom ou ruim? Isso é sintoma de coisa muito ruim, por um lado, de uma economia fria, abaixo de zero, faz mais de 3 anos. Mas pode ser também uma chance para que as coisas melhorem. Mas antes de falar disso, vamos entender o que aconteceu. A inflação dos últimos 12 meses, no último ano, foi de 3%. É a menor desde 2007, uma década. Se não fosse o aumento de preço de escola, médico, plano de saúde e outros serviços pessoais, a inflação total estaria perto de 1%. Quase nada. Por que uma inflação baixa assim? Porque a economia está parada, porque sobra mercadoria, falta consumidor. Quando sobra, fica difícil aumentar preço.
Também porque a safra agrícola foi a melhor da história. O preço de comida e bebida subiu apenas 1,1% no último ano. Em junho do ano passado, estava subindo quase 13%. É uma diferença brutal. E daí? O que tem de bom? Quando os preços sobem menos, o salário compra mais. Se o salário compra um bocadinho mais, dá uma melhoradinha na economia. E a inflação baixa também favorece a baixa das taxas de juros. E os juros têm de baixar mais rápido. O aumento do crédito é um dos poucos meios que sobraram para tirar a economia do buracão. O palpite geral dos economistas é de que a inflação vai continuar caindo. Em agosto, deve chegar a 2,5% ao ano. No final do ano, deve ficar em 3,5%, bem abaixo da meta do Banco Central. Por enquanto, portanto, não tem argumento para não continuar baixando os juros. Se não vier a baixa de juros maior, se fizer essa besteira, vamos ficar com inflação baixa pelo motivo ruim. Uma economia fria de morta. Boa noite. Os protestos contra o G20 tomaram as ruas de Hamburgo. De acordo com o balanço divulgado, o confronto entre manifestantes e a polícia deixou mais de 100 feridos. A cidade ficou em estado de sítio. Os manifestantes anti-globalização confrontaram a polícia alemã e colocaram fogo em veículos. A polícia usou jatos de água e bombas de gás para conter a ação dos militantes, que também tentaram bloquear a chegada das delegações internacionais na abertura do encontro. Devido ao tumulto, os cortejos diplomáticos atrasaram e, além do presidente Michel Temer, Melania, a esposa de Donald Trump, também enfrentou problemas para se deslocar e não pôde deixar o hotel em que estava. Segundo as autoridades, os protestos levaram até 100 mil pessoas às ruas da cidade. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Tchau, Gabriel. Na segunda, Ju, muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Rolo Todo Seu. Segunda-feira estamos de volta. Você se preocupa com a segurança da sua família? Então não perca o programa Seguro, neste domingo, 20h30. Assista agora, Todo Seu.